Olá a todos, eu me chamo Vanessa, sou enfermeira da Medicina Preventiva e hoje estamos aqui em mais um videocast do Viver Bem, em alusão ao setembro, que é o mês de conscientização às doenças reumatológicas. E com o nosso convidado, estamos aqui com o Dr. Rafael, né, que é o nosso Isso, novo médico cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Tudo muito bom, Dr. bem. Tudo bem, Rafael? Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos aí falar um pouquinho de uma doença que eu gosto tanto, né? Afinal, eu sou reumatologista. E a gente vai poder esclarecer um pouquinho aí para o pessoal sobre essa doença aí que a gente vai falar hoje. Que bom, doutor. E assim, doenças reumáticas a gente escuta, né, que é doença de idoso, né, que são doenças daquelas pessoas que são mais acometidas por determinadas doenças, né? E hoje a gente vai discutir justamente alguns mitos e verdades, né, que a nossa cultura acaba trazendo. Mas eu vejo que o senhor, jovem, né, nosso, como foi tratado aqui, novo cooperado da Unimed, seja bem-vindo, doutor, à nossa Obrigado, obrigado. cooperativa. E aí já está tendo alguns casos, né, bastante paciente Isso. te procurando por algumas queixas. Mas aí, primeira pergunta: de onde surgiu essa vontade de fazer essa especialização, né? E o que seria? Quando a gente deve procurar? Quando os nossos beneficiários podem estar te procurando enquanto reumatologista? Muito bem. Bom, a reumatologia entrou na minha vida meio que já até no começo, assim, da faculdade, né? Eu sempre gostei dessa parte da clínica médica, né? Que é uma parte mais investigativa, digamos assim, de tentar descobrir aquilo que está por trás do que o Uhum, paciente está sentindo. Tive um pouco de dúvida, né? Fui aí um percalço pela cardiologia, fiquei na dúvida em algumas outras especialidades, mas tinham alguns profissionais também que eu admirava muito na época da faculdade, né? Que eram excelentes clínicos que conseguiam fazer diagnóstico diferencial com várias outras doenças para tentar descobrir aquilo que o paciente tinha. E aí não deu outra, realmente eu acabei decidindo pela reumatologia e estamos aí para cuidar dos nossos pacientes, né? que bom. Com relação a os motivos de procura, né, do paciente reumatológico para o especialista da reumatologia, geralmente a maior queixa assim que a gente vê no consultório é dor, principalmente dor articular. Às vezes dor muscular também, mas articular principalmente, né? E aí o que seria interessante a gente focar para os nossos pacientes, né? Talvez separar em dois grupos principais de dor articular. A gente tem aquela dor articular que a gente chama de termo técnico artralgia, né? A gente tem a dor articular principalmente mecânica, que é aquela dor que acontece por causa de um desgaste da Uhum, articulação, seja por excesso de peso, por um mau jeito que a gente vai dando no decorrer da vida, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, em tendinite, em uma bursite, às uhum, vezes em uma hérnia de disco, uma discopatia, que vai gerar uma dor, mas é uma dor mais mecânica, que piora muito com o esforço. uhum, E tem aquela outra categoria de dores que são as dores inflamatórias, né? uhum, Que é aquela dor, por exemplo, que o paciente sente quando está em repouso, logo pela manhã, quando acorda, às vezes vem junto com outros sintomas associados, né? Não só a dor articular, mas sintoma de rigidez matinal. O paciente acorda, além da dor, com sensação de travamento da uhum, articulação, com dificuldade de mobilizar essa articulação, que às vezes demora mais de 30 minutos, uma hora. E às vezes vem junto com outros sintomas, com febre, perda de peso, fadiga e indisposição, aquela dor que está ali no repouso, mesmo sem o paciente fazer nada, que gera junto esses outros sintomas, precisa de uma investigação mais clara e o uhum, profissional geralmente, né, que a gente recomenda é um reumatologista, né? É uhum. importante procurar um reumatologista de confiança para poder fazer essa investigação. E com relação ao mito da idade, realmente, né, existe muito esse mito de que o reumatologista acaba cuidando só dos pacientes mais idosos, né? Claro que existe uma frequência de pacientes idosos grande no consultório, justamente porque com esse desgaste das articulações e da musculatura que vai acontecendo no decorrer da vida, acaba que a gente vai acumulando essas alterações e vai gerando dores, né? Principalmente ali Uhum. da fase da terceira idade, né? Na, Esses na melhor desgastes, idade, né? exatamente. Mas a reumatologia tem muito o que a gente fala de doenças autoimunes, que são doenças causadas por uma desregulação no nosso sistema imunológico, que faz com que as nossas células de defesa, em vez de reconhecer só coisas erradas como ruim, por exemplo, bactérias, vírus, ela começa a reconhecer partes do nosso próprio corpo como algo ruim e Uhum. começa a atacar aquelas partes, né? Por isso que muitas vezes o paciente faz uma artrite, que é uma inflamação da articulação por uma doença reumatológica, como se fossem anticorpos, né, agredindo aquela Ah, articulação. uhum. E aí pode acontecer essa doença autoimune, ela pode acontecer em vários órgãos e existem vários tipos, né? E acaba sendo o principal foco do reumatologista, né, esse tratamento das doenças autoimunes. E aí, dando uma ênfase, doutor,
artrite reumatoide, né, que o senhor já pincelou aí bastante pra gente, mas a artrite então seria reumatoide uma doença autoimune, Isso. isso? A artrite reumatoide, a gente considera ela uma doença autoimune, porque ela é imunomediada, né? Ela tem participação do nosso sistema imunológico. A gente considera ela uma doença sistêmica, então por mais que muitas vezes o paciente tenha a queixa principalmente na articulação, a gente considera que ela é sistêmica porque ela também pode acometer outros Outros órgãos, né? órgãos. Então a gente sabe que a artrite reumatoide, principalmente aquela que a gente chama de soropositiva, que tem altos títulos de fator Uhum, reumatoide, de anti-CCP, ela também pode acometer os pulmões, fazendo um tipo de pneumonite, digamos assim, né? Uma uhum, pneumonia intersticial que a gente fala, né? Ela pode acometer também algumas alterações cutâneas, né? Pode fazer uns nódulos reumatoides, tem a vasculite reumatoide. Então, por mais que a manifestação principal seja articular, a gente considera ela sistêmica por acometer outros órgãos também. Então, voltando, ela é uma doença sistêmica, autoimune, inflamatória, porque ela eleva nossos níveis inflamatórios inflamatórios. gerais, e ela é uma doença crônica, porque, até adiantando um pouquinho da nossa conversa, ela infelizmente ainda não tem uma cura específica, Uhum, mas assim como outras doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, hoje em dia, com as novas medicações que a gente consegue ter um controle assim excelente da doença, né, do paciente uhum. ter uma vida 100% normal, mantendo o uso das medicações, tudo direitinho. Então, ela é autoimune, sistêmica, inflamatória, crônica e progressiva. Progressiva no sentido de que, se o paciente não buscar o tratamento e o acompanhamento, ela não vai estagnar, não vai parar por conta própria. Tanto é que hoje em dia não é tão comum mais a gente ver, mas antigamente, principalmente aqueles pacientes mais idosinhos, às vezes a gente vê ainda com aquelas deformidades bem Sim, estabelecidas, com as sim. mãos bem tortinhas, os dedos Uhum. bem tortinhos. Isso é porque é uma doença progressiva, que se não for feito o tratamento da forma adequada, correta, ela vai evoluir sempre com piora. Então a gente não pode dizer que a artrite reumatoide é uma doença que só acomete idosos, Não, não, né? exatamente. E assim, até pelo contrário, a gente tem um pico de incidência aí por volta dos 30, 50 anos de idade, mas principalmente aí por volta de uns 45 anos de idade, vamos colocar assim, né? E quando o paciente apresenta o diagnóstico depois dos 60 anos de idade, é importante a gente até fazer uma investigação um pouquinho mais pormenorizada para tentar entender se não tem algo mais por trás. Se está passando algum sintoma desapercebido, né? Exatamente, Se isso. acha que porque está atingindo uma idade mais avançada, alguns comprometimentos, né, das funções do corpo, pegar uma xícara, uma colher, Uhum, mexer um café, né, que é normal, isso, acaba não sendo normal, né? E exatamente. realmente procurar o doutor Rafael. Muito bem, a gente está lá para atender sempre que preciso. Ótimo, doutor. Então, assim, a artrite reumatoide ela é diferente de quando a gente vai para uma academia sem um especialista da área, vai Isso, para o CrossFit, pega todo o peso do mundo, muito né, sem bem, ter o cuidado com a isso. articulação. E a gente vê muitos jovens sofrendo, né? Dores na Exato, coluna, dores nos joelhos. Então, há exatamente. essa diferença do desgaste, Isso. do comprometimento com a doença autoimune. Excelente, Vanessa, exatamente isso, assim. A gente tem essas dois tipos de dor articular, né? Como a gente comentou, essa dor mecânica, pelo desgaste, pelo exercício feito da forma errada, por um peso que a gente pegou ali da forma incorreta, por alteração postural, às vezes a gente tem uma postura viciosa, né, durante a nossa vida, que sempre faz aquela postura errada, escreve de uma forma errada, usa a mochila mais de um lado do que do outro. Então, Uhum, essas alterações são mecânicas, e a gente sim. vai tratar de uma forma diferente do que a gente trataria uma artrite reumatoide Uhum, ou uma artralgia, né, que é uma dor articular inflamatória por alguma uhum. doença autoimune. São bem diferentes Bem mesmo. diferentes, E né? esse, na verdade, até é o primeiro passo na consulta com o reumatologista, é a gente entender se essa dor do paciente ela é mais inflamatória ou mais Ou mecânica. mais mecânica. E as inflamatórias seriam justamente esses desgastes, nem isso? Não, a inflamatória geralmente é essa da doença autoimune. Entendi, sim, Isso. Que perfeito. pode ser não só por artrite reumatoide, né? Uhum. Tem Por outras outras doenças doenças autoimunes, também. o Sjögren, lúpus, várias doenças autoimunes que podem dar essa artralgia, que é essa dor articular, e geralmente inflamatória, que é aquela dor que, assim, mesmo no repouso, o paciente sente dor. E até pelo contrário, né? Ele até piora a dor no No repouso. repouso. Logo de manhã, quando acorda, já é, assim, geralmente o pior momento do paciente que tem essa artralgia inflamatória, né? E aí, doutor, em relação a justamente os sintomas da artrite reumatoide, o senhor bem trouxe em relação a essas dores quando acorda. Teria Isso. mais alguma coisa que as pessoas poderiam estar Sim, avaliando, sim. se autoavaliando, né, para ver Uhum. se tem É, algum. aí realmente para a gente o principal da artrite reumatoide são as dores articulares e essa dor dessa forma que eu falei, que a gente chama de ritmo inflamatório, que geralmente
geralmente é pior pela manhã, logo quando o paciente acorda. Na maior parte das vezes, além da dor, vem essa rigidez matinal, que é aquele travamento da articulação logo quando acorda, geralmente com a duração até mais longa, de 30 minutos, 1 hora com dificuldade, né, até o paciente sentir que a articulação soltou e ele está conseguindo mexer bem. Muitas vezes, quando já é uma doença um pouco mais arrastada, às vezes o paciente já vem com febre, com sintomas que a gente chama de constitucionais, né? Febre, às vezes perda de peso, aquela fadiga, indisposição, vem sempre junto dessa dor articular. Uhum. E aí, geralmente, esse é o gatilho, assim, é o foco quando o paciente começa a sentir isso, que a gente tem que ligar o alerta para ver se não pode ser algo a mais. E aí, geralmente, no consultório, a gente vai complementar, né, com o exame físico para avaliar se, além da artralgia, que é a dor, ele tem sinais de artrite, que é a inflamação da articulação, que geralmente a gente consegue ver tanto na inspeção, olhando as articulações do Uhum. paciente, tanto é que a gente até brinca, né, que o reumatologista do paciente entra na sala, a primeira coisa que a gente faz é dar aquela olhada na mão do paciente para tentar ver se tem algo diferente já, né? Uhum. E aí, além da inspeção de você olhar, a gente vai fazer o exame físico para ver se tem algum sinal de artrite, e a gente precisa sempre complementar com alguns exames laboratoriais, né? A gente até brinca, assim, o pessoal brinca que a gente da reumato gosta de pedir muito exame, mas é porque, assim, infelizmente, né, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com muitas doenças, né? Não dá Sim. pra gente dizer 100% que é um nome de uma doença quando a gente não afastou outras causas daquela manifestação, né? Tem um Mas é diagnóstico basicamente isso. preciso, né, sobre É, isso. E aí, exato. se eu falando de perca de peso, questões de febre, a dificuldade de mobilidade, a gente traz também uma atenção da importância de um acompanhamento multiprofissional, Não, com né? certeza, Com com o certeza. reumatologista, né, primeiro Uhum, para ter um diagnóstico, um tratamento específico, mas aí isso. vem a importância da fisioterapia, né, para ajudar Isso. na mobilidade. Muitas vezes a terapia ocupacional muitas vezes é importante, ainda mais aquele paciente que já tem algumas deformidades estabelecidas, né? Uhum. Ajuda bastante a gente a melhorar a funcionalidade do paciente também, né? Então, qualidade de vida é Exato. melhor. Muitas vezes a gente precisa também da ajuda do pessoal da psicologia, né? Porque a gente Uhum. sabe que o diagnóstico de uma doença autoimune, às vezes existe, às vezes, um peso por trás desse diagnóstico, né? Porque a gente sabe que é uma doença crônica, que o paciente vai ter que acompanhar o resto da vida, e a gente sabe Uhum. que esse paciente muitas vezes vem com essa dor já de muito tempo, né? E essa dor, que acaba sendo limitante, às vezes, faz com que o paciente tenha uma alteração de humor, né? Então a psicologia geralmente é muito importante pra gente. Terapia ocupacional, pessoal da fisioterapia, sempre é um conjunto aí de profissionais para a Sim. gente tratar bem esse paciente de forma mais integral, né? Deixar ele bem redondinho ali. Sim, com toda as necessidades atendidas, né? Inclusive até Exatamente. a nutrição, acredito também para Também, auxiliar também ajuda na bastante. alimentação, né? Há algumas Isso. alimentações inflamatórias, É, pessoal, exato. A gente principalmente mais idoso, passa a vida comendo determinada coisa, quando chega Exato. na É, uma idade para abrir mão é mais difícil, né? exatamente. A gente sabe que a artrite reumatoide, assim como outras doenças, né, autoinflamatórias ou doenças imunes, enfim, ela aumenta o risco cardiovascular e de uma forma bem considerável, principalmente quando ela não está bem controlada, quando a doença está em atividade. Então é fundamental a gente controlar o que a gente chama da parte da síndrome metabólica, né? Uhum. Pegar esse paciente ali, né, deixar ele bem redondinho de todos os lados para ver se ele não está desenvolvendo, não tem uma diabetes, não tem uma hipertensão, não tem uma dislipidemia, né, o colesterol alto, Associado. porque a gente sabe que a artrite reumatoide em si já é um fator de aumento de risco cardiovascular do paciente poder ter um evento, né, seja um AVC, Um né, um infarto. infarto, enfim. Então ele precisa estar bem redondinho, tanto na parte inflamatória, no cuidado da doença, quanto nessa outra parte em volta também. Perfeito, doutor. E é isso que a nossa cooperativa, né, enquanto profissionais de saúde, equipe multiprofissional, quer estar prestando ao paciente, né? A gente trouxe aqui o doutor Rafael, especialista na área, mas a gente tem uma equipe muito bem estruturada também, Exato. os fisioterapeutas que atendem na sede da Unimed, a gente tem o CIAS, né, que é o nosso Centro Integral de Atenção à Saúde, trazendo aí psicólogos, os nutricionistas também para estar fazendo atingindo, digamos assim, né, as necessidades que os nossos beneficiários Isso. venham ter. E Excelente. aí, doutor, o senhor falando em relação a fator de risco, né? A gente sabe que as doenças crônicas, enfim, como qualquer outra, existe algo que pode estar colaborando ali no nosso sistema, né? Enfim, o nosso Uhum. organismo para estar desenvolvendo tal doença. Em Isso. relação à artrite reumatoide, doutor. Exato. A artrite reumatoide, assim, ela é uma doença multifatorial, né, que a gente fala, mas ela tem um fator genético de uma predisposição genética, tanto é que a gente sabe que aquele paciente que tem parentes de primeiro grau, por exemplo, pai, mãe, que tem artrite reumatoide, ele tem um risco aumentado de 2 até
5 vezes maior do que a população geral em desenvolver, Bastante coisa. mas ao mesmo tempo, ela não é uma doença genética, é uma predisposição genética. Não Uhum, significa que o pai tem e o filho vai ter. Mas aí o que acontece? Esse paciente tem um fator genético de predisposição e vai aparecer durante o decorrer da vida dele algum gatilho, principalmente ambiental, para desenvolver essa doença autoimune. Então é como se ela estivesse ali dormindo às vezes, né? Só como se fosse aquele fator genético predisponente. E aí algum gatilho externo, algum estresse externo ambiental pode engatilhar essa doença a ativar. E aí muitas vezes o que a gente sabe que já é bem comprovado e bem estabelecido é que o principal fator de risco externo para artrite reumatoide é o tabagismo, né? A gente sabe que o paciente que é tabágico tem um risco maior, principalmente se ele tiver essa predisposição genética. uhum, Além do tabagismo, a gente sabe também, por exemplo, a boa conservação dos dentes, porque tem uma relação da microbiota intestinal ali e dessa região oral também. Às vezes o paciente que tem muita periodontite, né, aquele dente em mau estado de conservação, ele pode também ter um gatilho para artrite reumatoide, né? Acho que é basicamente isso aí, assim, é essa parte genética de predisposição com algum gatilho ambiental. Às vezes até infecção também, né? Um processo infeccioso ali engatilha essa predisposição que estava ali dormente, né? É uhum. isso, é uma coisa multifatorial. E como uma doença autoimune, sempre que a gente cuida da nossa imunidade, né, com hábitos saudáveis, não fumar, não beber, atividade física, né, de forma Exatamente, fundamental. personalizada para aquilo que a gente consegue estar desenvolvendo, uma alimentação rica, né, em tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo, poucos Exato. conservantes, a questão inflamatória também, né, que alguns alimentos traz para a gente, Sim. água, É, né? basta, por favor, né? Que é o segredo de É, uma vida saudável, muito né? A bem. gente sabe que, assim, existe fatores de doenças realmente genéticas que a gente meio que, às vezes, não consegue driblar, mas na grande maioria, né? E é isso que Sim, a gente, enquanto exato, população, acaba se exato. passando, é que atividade física, sono, água e Exatamente. exercício Você falou ajuda tudo, muito. Vanessa, porque realmente o paciente, mesmo porque ele tem aquela predisposiçãozinha genética ali, mas igual eu falei, não é porque o pai e a mãe têm que eu vou ter, Sim. mas se por um acaso aquele paciente fuma, faz tudo errado, não tem a conservação boa da Uhum. dentição, não faz a higiene bucal adequada, não tem hábitos de vida saudável, anda em muitas aglomerações, acaba pegando infecções recorrentes, aí não Uhum. se cuida da forma adequada, ele vai ter mais gatilhos ambientais para tentar, às vezes, né, engatilhar uma doença autoimune que estava ali adormecida. E, doutor, mesmo tendo esse comprometimento das articulações, né, de alguns sistemas do nosso organismo, como o senhor tratou, quem tem artrite reumatoide pode fazer exercício, pode fazer academia, pode fazer Pode. crossfit, Pode. pode fazer o quê? Pode fazer atividade física e deve, né? O ideal é sempre que tenha um profissional ali para orientar da forma adequada, né? Porque não necessariamente a dor dele vai ser só da artrite reumatoide, né? Se ele Uhum, de alguma forma fizer um exercício físico e se lesionar, ele vai ter uma artralgia também mecânica, sim. né? Mas a atividade física é fundamental, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas com receio, né? Porque ela tem artrite reumatoide ou até outras doenças, né? Reumatológicas, como espondiloartrite axial, né? Que é a espondilite anquilosante que acomete bastante essa região aqui axial, né? De coluna lombar, sacroiliacas. Às vezes, mas não pode fazer atividade. Não, pode, deve. É importante para o controle da doença, inclusive para o paciente não desenvolver outros quadros, né? Às vezes Uhum, de dor crônica associado, porque acontece de vez em quando, né? De mesmo paciente, quando está em controle de doença, não tem mais atividade, ele fica com aquela permanência daquela dor crônica, porque por ter passado muito tempo, né? Ter feito uma sensibilização central à dor, né? Então é fundamental a atividade física, sim, para o paciente, sempre com orientação. E óbvio que se você vai começar a atividade física, né? Fazer de uma forma mais moderada inicialmente, até o seu organismo se adaptar, e dependendo da idade do paciente, de outras comorbidades, fazer uma avaliação de risco cardiovascular, né? Da sim. forma adequada com o cardiologista aí para ver se tem algum risco específico. Uhum. Estando tudo bem, atividade física pela reumatologia liberada. Hidroginástica. Liberado? Liberado também, sem problema nenhum, pode fazer tranquilamente. Na nossa sede a gente tem a equipe de hidroginástica também, a piscina, né, preparada para receber nossos Isso. beneficiários. E aí o que a gente às vezes escuta é: tenho dor no joelho, não posso fazer exercício, tenho dor na Uhum. coluna e não posso fazer exercício. Quando na verdade o que falta é um exercício personalizado para a Personalizado, necessidade dele, né? exatamente. O bom da hidroginástica é por ser baixo impacto, atende Isso. algumas Excelente. A gente fica até necessidades. menos preocupado, né, quando é uma atividade física de menos impacto, do paciente não apresentar, né, alguma lesão Uhum, específica por causa da atividade, né? Então, assim, a hidroginástica é excelente, não tem contraindicação também
pela gente aqui da reumatologia. E além dessa parte aeróbica, é importante também a parte de exercício resistido, né? Tipo assim, a musculação em si, não só para doença reumatológica, né? Sim. Mas assim, quando a gente fala no geral, né, foi evidenciado que para uma longevidade saudável, né, para um envelhecimento saudável, a musculação, que é esse treino de força resistida, é uma das melhores coisas para a saúde nossa, não só articular, mas até de cognição, né? A gente tem vários estudos mostrando aí essa qualidade de vida melhor no paciente que de alguma forma faz uma Uhum. musculação, alguma coisa que faça ele ter um tônus muscular melhor, né? E Bacana. quando ele tem fortalecimento muscular, ele tende a estabilizar a articulação, né? Uhum. Porque a nossa musculatura, a nossa articulação, ela tá ali no meio. E às vezes quando a nossa musculatura está frágil, a articulação fica meio bamba, né? E ela Uhum. acaba, digamos assim, deslizando, né? Mas quando a nossa musculatura está bem fortalecida, ela fica com a articulação mais estável, com menos chance de lesão também. Bacana, doutor. E assim, como a gente sabe que a velhice já traz alguns comprometimentos, né, articulares também, porque é o Isso, desgaste do tempo, exato. né, do esforço, do trabalho, da vida do dia a dia. Então, assim, é algo que a gente traz, que é o mês de setembro também ter esse intuito de conscientizar, porque quando a gente consegue, digamos assim, ter uma vida mais saudável enquanto adulto jovem e adolescente, a gente colhe bons frutos na velhice Não, com também, certeza, né? exatamente. E assim, esse mês veio para a gente da reumatologia até para uma forma de chamar a atenção da população para a especialidade, para as doenças que a gente trata, né? Porque como a gente comentou no início, muitas vezes os pacientes em geral, né, a população em geral que às vezes não está dentro da área da saúde, tem essa ideia de que a gente acaba tratando só o do paciente idoso, né? Isso. Mas o paciente entender que assim, alguns sintomas específicos não são normais, né? Você sentir dor articular, aquela dor que está limitando sua atividade física, aquela dor que dá uma sensação de rigidez, uma dor que mesmo sem esforço ela está aparecendo, não é normal, precisa ser Uhum. avaliado, né? E claro que muitas vezes os pacientes acabam vindo para a gente da reumatologia também encaminhados de outros colegas, né? Que Uhum. conseguem ver algumas alterações laboratoriais, começa a perceber que tem alguma coisa a mais ali diferente do que tá na consulta dele de rotina e acaba vindo para a gente também por especialistas outros, né? Às vezes o pessoal da oftalmo, porque tem algumas doenças nossas que têm algumas alterações oculares, de uveíte, inflamação ocular, o pessoal da ortopedia, né, que a gente está sempre ali lado a lado, né, um mandando para o outro, porque a gente precisa dessa ajuda realmente, Sim. dessa interdisciplinaridade aí da ajuda, né, dos colegas aí da ortopedia, a Uhum. dermato, que a gente tem muitas doenças reumatológicas que aparecem com lesões cutâneas inicialmente, por exemplo, o lúpus, né, que tem muita fotossensibilidade, tem umas lesões cutâneas Que é específicas, uma né, doença autoimune. que é uma doença autoimune também. Então, assim, esse mês veio para isso, para a gente tentar alertar a população que não é normal sentir dor e que a gente não trata só dessas doenças do paciente mais idoso, que algumas pessoas precisam dessa avaliação da gente da reumatologia mais cedo, realmente. Em relação, doutor Rafael, a tratamento, né? É uma Isso. doença que não tem cura, até o momento, Uhum. como o senhor já bem trouxe para a gente aqui, mas o que é que pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Isso. Hoje em dia, assim, graças a Deus, né, há muito estudo e há muita ciência, já foram descobertas muitas medicações que fazem com que o paciente tenha essa doença com controle. A doença fica fora de atividade, ele consegue ter uma vida normal, né, fazendo esse acompanhamento aí contínuo, com medicação certinho. Antigamente, até alguns anos atrás, acho que vamos colocar aí uns 20 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de tratar a artrite reumatoide, por isso que hoje em dia a gente ainda vê algumas senhorinhas, né, com as mãos bem deformadas, porque a gente tinha pouca opção medicamentosa, né? A gente tinha basicamente o corticoide ali, a prednisona, depois de um tempo surgiu o metotrexato, que no começo até as pessoas tinham um pouquinho de medo, hoje em dia a gente usa com muito mais facilidade, com Uhum. muito mais tranquilidade, a gente sabe que é uma medicação segura, e depois surgiram as medicações imunobiológicas, né? Que vêm a partir de organismos vivos, eles usam uma tecnologia eh, biológica molecular aí, tem umas proteínas de fusão, os anticorpos monoclonais, são coisas mais específicas, mas que hoje em dia elas conseguem controlar realmente a doença e com várias opções para artrite reumatoide, né? A gente sabe hoje em dia que aquele paciente que falha com a medicação, a gente tem uma outra para fazer uma nova tentativa. E Uhum. assim, hoje a gente está com um arsenal terapêutico para artrite reumatoide excelente, tanto é que é muito difícil hoje em dia a gente ver um paciente que a gente não consegue assim obter o controle Que assim. bom. Geralmente ele consegue voltar a ter uma vida normal fazendo as medicações e tratando direitinho. E assim, mesmo não curando, consegue barrar a doença para que ela não Consegue. consiga Isso. avançar ali? Esse é exatamente o nosso objetivo, é impedir a progressão da doença. E quando a gente consegue o controle dela, o paciente leva a vida normal, sem progressão de deformidade, Bacana. sem nova sinovite, né, ou artrite, a gente consegue ter esse acompanhamento tranquilo e o paciente ficar bem. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? É, De que pode ter uma qualidade de vida, exato. pode ter uma Pode. melhoria, Com mesmo com o certeza, assim. A gente diagnóstico. tem vários pacientes que, assim,
tratam direitinho, tomam a medicação da forma correta, fazem um acompanhamento, tudo bem certinho e que levam vida normal, sem sintomas, assim, hoje em dia eles acham até que nem tem a doença, a gente fala, vamos com Aham. calma, né, continue tomando os Lembre do remédios, remédio. tudo certinho, pelo amor de Deus. Mas tem algo a mais, doutor, além das medicações que pode estar auxiliando no tratamento? Olha, eu acho que pra gente da parte, né, inflamatória, autoimune, realmente as medicações são fundamentais. Uhum. Mas fora isso, é aquilo que a gente tinha comentado, né, ter uma alimentação saudável na medida do possível, né, o mais natural sempre que conseguir, né, evitar, mas nem só por questão de artrite reumatoide, né, mas por questão de longevidade, por Sim. questão de risco cardiovascular, né, evitar os alimentos muito industrializados, com muito conservante, né, alimentação muito gordurosa, muito pesada, e a atividade física, né, eu acho que isso aí serve para todo mundo, assim. Sim, sim, fundamental. Tem alguns estudos, doutor Rafael, que traz que a artrite reumatoide ela é mais frequente em mulheres. O senhor Isso, concorda? exatamente. Infelizmente, mais uma Exatamente, patologia crônica. Isso, e assim, para a gente da reumatologia, é bem mais comum o público feminino realmente, né? Não todas, mas a grande maioria das doenças autoimunes sistêmicas, né, tem uma predominância feminina, né? E a artrite reumatoide é uma delas. Varia um pouquinho, mas aí a gente considera que seria 2,5 mulheres para cada homem, vamos dizer Uhum. assim, a predominância aí entre os sexos. E aí a obesidade também é um Também grande fator de influencia. risco. Isso, é. Essa parte da obesidade, até a questão dos hormônios femininos, né? Tem alguns Sim, estudos mostrando algumas alterações inflamatórias, por isso que teria essa predominância específica para as mulheres. Não é algo assim bem estabelecido, mas existe essas possibilidades aí de justificar o porquê que é maior em uhum. mulher e porquê que é maior também em pacientes obesos, né? Enfim. E mesmo assim, as mulheres tendo algumas doenças crônicas que têm uma maior facilidade para estar adquirindo, vivemos mais. Não, sim, Porque a exato. gente se Se cuida cuidam mais muito também, mais, com né? Então fica certeza, um com alerta aí certeza. para os homens. É. Vamos seguir o exemplo, né? Exemplo bom tem que ser seguido, É né? verdade. Inclusive, doutor, o senhor atende no CIAS, né, no nosso Isso. Centro Integrado de Atenção à Saúde, à noite, né, Exatamente. no Mais Unimed, no Mais Saúde, que é justamente uma proposta para estar atendendo esse público que tem o dia a dia mais corrido, né, Trabalha, né, durante o para dia. isso que a gente sempre escuta, né, que o homem não se cuida porque tem que trabalhar, né? Exatamente, não tem desculpa mais, né? Exatamente, né? E até hoje a mulher no mercado de trabalho, a gente também tem essas Exato, correrias, não, com mas certeza. tem que encontrar um tempo para si, Pra né? gente, né? Se a gente não tá Exatamente. bem, como que a gente vai estar bem pelos É outros, né? A verdade. gente tá ali, a gente sabe que a nossa rotina sempre é puxada, né? Mas a gente tem que estar bem pela gente, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, filhos, É né? verdade. Familiares, pelas pessoas que a gente gosta, né? Sim, Porque com quando a gente certeza. tá bem, as pessoas que estão com a gente também estão bem, É né? exatamente. E aí o senhor atende às noites no CIAS, Isso. quais os dias, Eu tô doutor? lá às segundas-feiras. Isso, Certo, toda ótimo. segunda-feira à noite eu tô lá. Então, quem quiser te achar, te encontra lá no CIAS Lá no e CIAS e tem eu mais algum atendo também no local? Centro Médico Life, ali na Avenida Cecicunha. Ótimo. Tô Então, se por eu, lá, qualquer coisa, estamos por lá à disposição. então, se eu tenho alguma queixa dessas que a gente citou hoje, ou percebo alguma lesão em algum exercício físico, eu posso procurar o senhor. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E se precisar, a gente está por lá. É importante também acompanhar, né, com o seu clínico geral, né, Sim, ali no CIAS a gente tem esse acompanhamento, como você comentou, né, multidisciplinar e tem a Unimed Personal que faz esse acompanhamento isso, com o clínico isso. e assim, a gente recebe também muito encaminhamento dos colegas da clínica, né, ali Sim. que avaliam, veem que o paciente precisa de uma avaliação da reumatologia e isso é fundamental, assim. Ótimo, doutor. E até como o senhor falou, outros médicos também, cardiologistas, ortopedistas, né, quando vê a necessidade de fazer esse Exatamente. encaminhamento. E falando ainda um pouco mais do CIAS, né, do nosso atendimento noturno, doutor Rafael atende às segundas-feiras. Nós temos também durante a semana ginecologista, pneumologista, médico da família, clínicos, né, cirurgiões gerais. A gente tem também a pediatra também que atende à noite. Então esse é o nosso Mais Unimed, né, que atende essas especialidades ali no CIAS à noite. Então, caso deseje, procura nosso atendimento para estar fazendo a marcação e ter um acompanhamento que a sua saúde precisa. Né, doutor Exatamente. Muito Rafael, bem, um isso prazer mesmo. ter o senhor aqui hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um assunto que eu gosto tanto, sobre a reumatologia, esclarecendo para a população em geral, né, alguns aspectos aí das nossas doenças e alertando todo mundo que qualquer coisa busca um atendimento, uma avaliação. Ótimo. E nenhuma queixa deve ser menosprezada, Exato, nem exatamente. desmerecida, né? Muito Se bem. tem algo que está comprometendo a nossa qualidade de vida, a gente tem que procurar ter uma atenção maior a gente, procurar um especialista, né? Para Exato. ter uma vida mais saudável e mais feliz. Muito bem. Então é isso, pessoal.
finalizamos mais um videocast aqui com o nosso Dr. Rafael, reumatologista, trazendo para a gente essa conscientização, né? De que apesar de algumas doenças serem crônicas, existir também fator genético, mas que o autocuidado, né? O olhar para si, hábitos de vida saudáveis contribuem muito para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma velhice mais saudável, né? E aí, doutor Rafael, eu te agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço aí, foi muito bom estar aqui com vocês e deixar uma sugestão para o pessoal, né? Se tiver alguma dica de algum assunto que queira, né, ser discutido Sim. aqui, da reumatologia principalmente, eu estou à disposição aí para vir aqui sempre que precisar. Que bom, doutor. A gente vai estar disponível no YouTube, né? Muito E aí bem. trazendo essas orientações de saúde, tanto para os nossos beneficiários, como para a população do Brasil, principalmente da nossa cidade, né? Aqui de Arapiraca, o Agreste Alagoano. E fiquem ligados nos nossos vídeos, nos nossos videocasts. E até a próxima. Até. Obrigada, Tchau, tchau. doutor. Tchau, Obrigado, pessoal. tchau.